Meus queridos, nós estamos no 6º domingo do tempo comum. Acolho os que aqui na igreja estão, como também os nossos irmãos que nos acompanham em casa, nas redes sociais. Esse 6º domingo do tempo comum, nos traz a grande temática da compaixão, da hospitalidade de Deus, e também vem nos questionar quanto às nossas lepras, às nossas infidelidades, às nossas fragilidades. Vocês, como nós todos ouvimos na primeira leitura, proclamada hoje, do livro do Levítico, o capítulo 13, nós escutamos o trechinho, o comecinho do capítulo 13, mas dever de casa. Depois pegam em casa a Bíblia, o livro do Levítico está bem no comecinho, leiam capítulo 13 e 14. O livro do Levítico são as prescrições sacerdotais, as leis que regiam o povo judeu, A tradição judaica era regida por essas leis, que constam nos 5 primeiros livros da Bíblia. Os judeus chamam de Torá e nós chamamos de Pentateuco. E o livro do Levítico vai falar das leis que diz respeito aos sacerdotes. Dentre elas está a questão dos doentes, dos que contraem a enfermidade da lepra. Como a comunidade devia proceder diante de alguém que tinha essa enfermidade grave, naquela época não tinha cura. E como o próprio leproso devia proceder quando percebesse leproso. Então, capítulo 13 começa assim: quando alguém tiver na pele do seu corpo qualquer que seja inflamação, erupções, manchas brancas que tenham aparência de lepra, deve imediatamente procurar o sacerdote. O sacerdote vai fazer uma inspeção, uma avaliação naquele que está com suspeita de lepra. E se o sacerdote constatar que efetivamente é a lepra, ele vai publicamente dizer a toda a comunidade que aquela pessoa, homem ou mulher, está leproso, Dizendo aquele homem, aquela mulher, dizendo-se leproso, este que está doente deve mostrar-se doente, para que ninguém se achegue perto dele. Então o leproso deve ser excomungado da comunidade judaica, deve sair de casa, não pode mais conviver com a família, nem com os amigos, e nem com qualquer pessoa socialmente. Por quê? Não é simplesmente uma questão sanitária, A lepra é contagiosa, mas não é isso. É porque para o judeu, essa enfermidade grave, ela é uma maldição por parte de Deus. Era essa a compreensão que eles tinham, A pessoa contraiu lepra porque ela fez algo muito errado e Deus a puniu. Então ela deve ser excomungada, porque se alguém tocá-la, além de pegar a lepra, também vai se tornar impuro como ela. Então o homem atingido pela lepra, a primeira coisa que ele deve fazer é bagunçar o seu cabelo. Eu não tenho lepra não, viu? Mas está daquele jeito. Olha, deve deixar a barba crescer, Não pode cortar a barba se for homem, Evidente. Deve rasgar as vestes, além de se afastar. E quando alguém que não o conhece tentar se aproximar dele, ele deve dizer: eu sou impuro, não se achegue, eu sou impuro. Olha o tamanho da discriminação que vivia o povo de Israel. Está no texto da Bíblia, é uma lei judaica, Está lá no livro do Levítico. Enquanto ele estiver leproso, ele será impuro, Hoje foi lido esse capítulo 13, o comecinho. O capítulo 14 que não foi lido, que você vai ler em casa, que você ama ler a Bíblia, ele vai dizer como deve proceder um leproso que é curado da lepra. Não é simplesmente, eu fui curado e continuo e volto para casa e entro na sociedade. Não,
ele tinha de voltar ao mesmo sacerdote, o sacerdote ia fazer uma nova inspeção no seu corpo, e o sacerdote ia dizê-lo curado ou não. Mas ainda não tinha acabado a situação. Não basta dizer que ele está curado, ele precisa se purificar da sua impureza espiritual. Lembra que ele é amaldiçoado por Deus. Então ele tinha de oferecer sacrifícios para a purificação dos seus pecados. Então, curado da lepra, purificado da mácula dos pecados, agora o sacerdote publicamente vai dizer: este homem está apto para voltar ao convívio social familiar, né? E nós vemos isso, né? Quem passou por essa situação foi o leproso do Evangelho. Agora, séculos depois de Moisés, nós chegamos na época de Jesus, né? Olha só, o Evangelho de hoje começa dizendo assim: naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos ele pediu: se queres, tens o poder de curar-me, né? Minha gente, este leproso chegou perto de Jesus, ele infringiu uma lei, ele não poderia entrar naquele lugar onde tinha pessoas a conviver ali. Certamente este homem já teria perdido sua esperança, certamente este homem já estava num cansaço existencial. Imagine você ficar, enquanto você estiver doente, sem poder falar com ninguém. A solidão, o abandono, a discriminação. Era essa a situação desse leproso, e eram estes os sentimentos que ele trazia, para chegar neste ponto de não mais, né, dar bola para a lei, infringir a lei. Jesus se tornou para este homem a última saída, não tinha mais nada que ele pudesse fazer, é a última tentativa deste homem, de poder criar no seu coração a esperança e reviver. Ele chegou perto de Jesus, ele se ajoelhou, né? Ora, minha gente, nós estamos no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Jesus, ele tinha feito um único milagre. Esse homem não tinha experiência com Jesus, né? Mas a fé desse homem foi tamanha que o fez se aproximar de maneira existencial de Jesus, né? Nós temos que colocar o Evangelho na nossa vida e perceber se a gente também, né? Porque este leproso, é claro que diz respeito a todas as pessoas que são discriminadas, excluídas, afastadas, mas esse leproso sou eu e é você, né? Às vezes a gente tem muito hábito de olhar muito para os outros e olhar pouco para si, né? Existem algumas caricaturas de seres humanos que nós vemos na sociedade, que nós facilmente criticamos, mas nós não conhecemos o porquê aquela pessoa é assim, nós não conhecemos a história daquela pessoa, nós não conhecemos a educação familiar, como a família daquela pessoa foi construída. Simplesmente criticamos, simplesmente. São os leprosos da sociedade. O Papa Francisco tem feito muito isso e causado grande barulho na igreja, quando ele diz de maneira concreta que as portas da igreja estão abertas. E a igreja sempre falou isso, né? Mas começa a participar alguma pessoa que tem uma mancha na aparência social para você ver. Os olhares, os juízos, julgamentos, né? Então, às vezes, nós vivemos uma religião de discurso, na prática da acolhida do outro, né? Que traz desenhos de mancha social e religiosa, nós não acolhemos, né? Vou dar um exemplo concreto. Sabe aquelas famílias bonitinhas, né? Você olha às vezes algumas famílias, são muito bonitas as famílias, né? Papai, mamãe, os filhos, de repente os filhos crescem e um deles é homossexual. É o fim daquela mãe, daquele pai. Pois é, não sabe acolher o outro, né? Não sabe o porquê, não sabe
como isso acontece, o porquê, não sabe o objetivo, por que Deus permitiu aquilo, por que aquilo aconteceu em minha vida. Qual é o que nós fazemos, nosso ímpeto? O ímpeto, simplesmente excluir, criticar, não aceitar. É o evangelho de hoje. Este homem chegou perto de Jesus. Jesus aqui corria um risco tremendo. Do quê? Não de contrair a lepra, porque Jesus é Deus. Ele não somente tinha a capacidade de trazer uma perfeição na sua carne, como ele podia, de maneira instante, curar aquele homem. O perigo não era contrair a lepra, o perigo era a exclusão social, porque Jesus, tocando este homem leproso, ele se tornaria impuro também. Só que Jesus é Deus, né? Aquele homem tocando alguém, aquele homem tornaria aquela pessoa enferma e impura, mas ela não tocou qualquer alguém, ela tocou a Deus, na carne da humanidade de seu filho. E aí acontece o contrário, o seu filho eterno, Jesus Cristo, é quem cura aquele que o toca, quem restitui a vida. Minha gente, este homem, olha a frase que ele diz a Jesus: se queres, tens o poder de curar-me. No Evangelho de Mateus, né, ele diz assim: eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Este homem não é petulante, não é incisivo, não é determinante. Ele simplesmente se coloca debaixo da vontade de Deus. Mais uma vez, nós estamos no capítulo 1 de Marcos. Esse homem não tem convivência com Jesus, não conhece muito bem quem é Jesus, e aqui ele já demonstra uma fé às vezes muito maior do que a nossa. 30 anos de igreja, né? Às vezes tem gente que 30 anos de igreja, eu rezo todo dia, não sei o que. Por que este homem, né, ele se aproximou de Jesus? Jesus estendeu a mão e o tocou, e ele ficou curado. Por que este efeito do toque de Jesus não acontece em nós, que caminhamos na igreja há tantos anos? Qual que é a diferença? A falta de fé. Falta de fé. Ora, na parte que diz respeito a Deus, não tem nenhuma imperfeição. Deus é perfeito. Sempre o problema está em nós, sempre, né? Se este homem chegou perto de Jesus, foi tocado por ele, foi curado, e nós por tantas vezes celebramos a Eucaristia, não somente tocamos o sacramento que é o próprio e o mesmo Jesus Cristo, mas comungamos, e quantas vezes nada acontece em nossa vida? Quantas missas nós entramos de um jeito e saímos do mesmo jeito, porque os nossos pensamentos divagam, né? Porque as preocupações da vida parecem ser maiores do que Deus. Falta de fé, né? Primeira coisa é aceitar a vontade de Deus. Ele não pede assim: Senhor, me cura. Ele pede: se queres, tu tens o poder de curar-me. Olha, quanta humildade diante de Deus. E às vezes, minha gente, a gente não entende os sinais de Deus na nossa vida, e a gente reza errado, a gente quer as coisas do nosso jeito, por isso que as coisas não desabrocham, não prosperam, não se edificam, né? O texto do Evangelho diz, em Marcos, diz assim: Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão e tocou nele. Este cheio de compaixão só está no Evangelho de Marcos, porque este relato desse episódio está no capítulo 1 de Marcos, que nós ouvimos, está no capítulo 8 de Mateus, está no capítulo 5 de Lucas. Só aqui em Marcos que tem essa frase, cheio de compaixão, né? E essa compaixão, na língua grega, a palavra compaixão é splanknizomai. Não é simplesmente uma sensibilidade, ou a gente fala dó, né?
Igual a sua vizinha, você está lá na frente da sua casa, a sua vizinha também, aí ela escorrega, quebra o braço, você fala, ai que dó da minha vizinha. Não é isso. Compaixão no grego significa um tremor espiritual, né? É como que se Jesus, quando esse homem se aproxima de Jesus, é como que se Jesus tivesse, pelo menos por um instante, sentido os mesmos sentimentos que ele sentiu, sentido na sua carne as mesmas dores que ele estava sentindo. Isso é compaixão no Evangelho. E nós temos um Deus que realiza isso em todo tempo. Ele sente o que nós sentimos, né? Ele vibra junto de nós como nós vibramos de alegria. Ele vive em tudo, as nossas vivências, os nossos sentimentos, em tudo junto conosco. Ele estende a mão e ele toca aquele homem. Eu quero, fica curado. É muito, muito bonito e muito interessante nós percebemos que esse Evangelho, na nossa vida, ele se cumpre em toda a missa, né? Nós nos aproximamos de Jesus, né? No rito da comunhão, quando a gente vai pegar a fila da comunhão, que a gente fala fila, na verdade é uma procissão, né? Você está fazendo como esse leproso, chegando perto de Jesus, né? Eu já vi gente na fila de comunhão mascando chicletes, eu já vi gente batendo papo, quando na verdade você poderia já estar derramando no coração de Jesus as suas lepras, as suas tristezas, as suas preocupações, as situações que a sua família tem vivido. É naquele momento daquela procissão que você está chegando perto da única solução para algumas situações da sua vida. Entregue para Ele, é isso, como esse homem fez. Certamente quando esse homem estava se aproximando de Jesus, a única coisa que ele fitava era Jesus e nada mais. As pessoas criticando, as pessoas dizendo para que ele se afastasse, nada mais o deteve. Seus olhos estavam unicamente em Cristo. E essa é a experiência que nós fazemos em todas as missas que nós celebramos. Jesus estende a mão para nós, na pessoa do sacerdote que distribui a comunhão eucarística, né? O ministro ordinário da Eucaristia é o sacerdote, que é a pessoa do Cristo, né? Na sua impossibilidade de estender a mão como Jesus para toda a Assembleia, nós temos os ministros extraordinários da comunhão, que faz às vezes do sacerdote, né? Na pessoa de Cristo, estende a mão e toca materialmente nosso corpo e espiritualmente nossa alma, pelo sacramento. E não é um toque, é um toque muito mais profundo, como esse homem, né? É um toque de comunhão. O coração de Cristo entra no nosso coração pelo sacramento, e Ele diz a mesma coisa para cada um de nós. Eu quero que isso aconteça. Não é somente cura física, né? É edificação de tantas coisas na nossa vida pessoal que precisam ser edificadas. Tantas coisas, tantas coisas. E aí Jesus, ele vai, o texto diz que no mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Não existe cura, não existe transformações se não houver esse toque em Cristo. E não basta, minha gente, o toque de Deus, é preciso que nós também nos aproximemos dele, né? Quantas vezes nós tocamos, Deus nos toca sacramentalmente, sobretudo, mas nós não alcançamos a Deus, não alcançamos, né? Então hoje façamos essa experiência. Hoje todo mundo tem algo na sua vida pessoal, na sua família, no seu trabalho, todo mundo traz certas lepras, a vida também de pecado, né? Que a gente às vezes é muito pronto para ficar denunciando o pecado dos outros, mas os nossos, muitas vezes nós não reconhecemos. Hoje tudo que somos e temos, apresentemos a Jesus, nos sintamos como esse leproso. Quando a gente se percebe pequeno e necessitado de Deus, né, a gente deixa de julgar o outro, né? A gente deixa de julgar o outro. Eu tenho acolhido umas situações aqui na paróquia,
né, de social ilicitude. E muitas críticas tem diante da acolhida de casos de irregularidade religiosa. Mas quantas vezes o pecado daqueles que são socialmente ou religiosamente irregulares são tão menores que os nossos, que são cometidos na oculteza da nossa iniquidade? Se morrer uma pessoa socialmente excluída ou religiosamente excluída, em estado de pecado, e eu também, por fora uma casca belíssima, morrer em estado de pecado, omisso, oculto, os dois vão para o mesmo destino, que é o distanciamento de Deus eterno. A publicidade ou a oculteza do pecado, no dia do juízo, não trará mérito e desmérito para ninguém. A questão é a vida em Deus, né? Às vezes a gente já tem uma experiência com Deus, e a gente fica limitando as pessoas, avaliando as pessoas com os nossos padrões. A pessoa não teve a mesma experiência com Deus que nós tivemos. Espere que ela vai ter o momento dela. O que nos cabe é acolhê-la, que nós façamos essa experiência com Jesus hoje, nos reconhecendo também encardidos pelas nossas fragilidades. Nós precisamos disso. Nós precisamos. O Papa Francisco, como eu já falei, né, ele tem causado esse barulho com tantas situações de a questão de situação de segunda união, a homossexualidade, né, as questões administrativas da igreja que foram reformadas e tantas outras coisas, para mostrar que estamos todos no mesmo barco e precisamos de Deus, porque senão nós não temos salvação sem Deus. Nós precisamos de Deus, né? Jesus, ele pede para aquele homem: você foi curado, agora vai e não conte a ninguém isso. Se você bem perceber, na semana passada Jesus pediu a mesma coisa. E se nós formos lendo o Evangelho de Marcos, Jesus, toda vez que ele vai fazer uma cura, ele pede para não divulgar. No texto de Marcos, os exegetas chamam isso de segredo messiânico. Por que Jesus não quer que seja falado ou divulgada a cura? Por que esse segredo messiânico? Porque ele não quer ser buscado pelo que ele oferece, ele quer ser buscado porque ele é. Não vai dar muito certo, né? Nós vemos no Evangelho que esse leproso é linguarudo e fofoqueiro. Jesus tinha mandado ele não contar, a hora que ele saiu dali, ele já espalhou para todo mundo: eu fui curado. E aí, o que acontece? Vai crescer a multidão. Será que vai buscar Jesus pelo que ele é ou pelo que ele faz? Se você pegar a Bíblia no capítulo 6 do Evangelho de João, ali acontece o milagre da multiplicação dos pães. Quando Jesus multiplica os pães para toda aquela multidão, no dia seguinte a multidão dobrou. E aí Jesus ficou bravo. Depois leiam na Bíblia, né? Às vezes a gente tem tanta curiosidade para assistir o Big Brother Brasil e não para as coisas de Deus, né? Leia lá o capítulo 6 de João. Jesus fica bravo: vocês estão me procurando porque eu saciei a fome de vocês, mas o pão, este pão, ele perece, e o pão verdadeiro não é este. O pão que serve para a vida eterna não é este, é a minha carne, né? E nós vemos, tem muita gente que faz isso com a fé e com a religião, minha gente, né? Eu mesmo já ouvi um monte de gente nessa paróquia, né? É claro que o padre, né, vai dar uma risadinha e não vai ser mal educado, né? Mas quanta gente que procura a Deus somente quando aperta o calo, quando aperta a situação fica difícil. Você está buscando a Jesus pela motivação errada. Tem pessoas que fazem isso com a gente e a gente fica bravo, né? Não sei se você já conviveu com pessoas, né, que a pessoa some, né? Aí do nada a pessoa vem. Aí você fala: aí vem, né? Aí a pessoa, você percebe que ela fala: ai, sabe o que eu queria de você, né? Aí ela vai. E você fica irritado com a pessoa. E às vezes a gente faz isso com Deus. Né? Não nos aproximemos de Jesus porque a gente percebe que nós somos
frágeis. É isso, essa deve ser a nossa motivação. E vou dizer uma coisa, né? Eu não sou padre porque tenho grandes virtudes e eloquência no falar e tantas outras coisas, o conhecer, a inteligência, mas porque se eu não fosse, eu estaria mais condenado do que tanta gente que na aparência social está longe de Deus. Nós temos que nos perceber isso. Se nós estamos aqui, não é porque nós somos os mais bonitinhos e porque tudo está certo, é porque se não fôssemos nós que estivéssemos aqui, se fossem outros, nós estaríamos piores do que os que não estão. Olha como Deus é misericordioso, que nós nos sintamos esse leproso hoje, dependentes de Deus, nós entreguemos a Ele as nossas lepras, e que essa soberba, esse moralismo que perpassa muitas vezes a vida de fé, possa se transformar numa simples entrega a Deus, né? Deus nos ajude a compreender esse mistério. Hoje nós cantamos no Salmo, né? Senhor, vós sois para mim alegria e refúgio, né? Cantado belamente por Boris. Alegria e refúgio. Só Jesus pode nos abrigar em muitas situações da vida. A partir de hoje nós vamos entrar na quaresma, na próxima quarta-feira. Pare de viver uma vida de fé frouxa, relaxada. Leve mais a sério a vida de fé, a vida de igreja, e você vai vendo como Deus vai transformando sua história e as situações da sua vida pessoal, familiar. Que Deus nos ajude a compreender esse mistério. Força e coragem, assim seja. Amém. Um instante de silêncio, coloquemos a palavra de hoje no nosso coração.